Oi, gente. Hoje o nosso devocional vai ser sobre uma palavra muito importante para o crente, que é sobre aperfeiçoamento. E a palavra que está lá em Hebreus 10, do 11 ao 18, fala sobre isso. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia e exerce o serviço sagrado e oferece repetidas vezes os mesmos sacrifícios que não podem jamais tirar pecados. Mas Jesus, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, esperando daí em diante até que os seus inimigos sejam colocados por estrado dos seus pés, porque com um único sacrifício aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. O Espírito Santo também nos testificou, porquanto, após ter dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, colocarei as minhas leis no seu coração e as escreverei sobre sua mente. Acrescenta dos seus pecados e iniquidades para sempre, de modo nenhum me lembrarei, pois onde há remissão de pecados não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Aqui fala sobre o sacrifício de Cristo, que veio trazer um sentido diferente para a vida do crente, porque antes os sacrifícios que eram feitos, que eram apresentados, eles não tinham o poder do que o sacrifício de Cristo tinha, né? De tirar, de nos limpar de todo o pecado. E por isso deveria sempre tinha que ter, sempre tinha que fazer. Após o sacrifício de Cristo, essa necessidade acabou. Mas o que me chama a atenção aqui é porque lá no 14 fala assim, porque com um único sacrifício aperfeiçoou para sempre. Após você conhecer a Cristo, o sacrifício dele pela sua vida, quando a gente tem um entendimento disso, a gente passa a ser aperfeiçoado. A palavra de Deus fala isso. Porque com um único sacrifício aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Como que a gente é santificado? Através da oração, através da palavra de Deus. E é quando você faz, todo esse processo de conhecimento de Deus, de Jesus, a sua vida vai sendo aprimorada, a sua vida vai sendo santificada a cada dia. Então, o que isso leva a gente a pensar? Se eu tenho Cristo, se eu conheço Ele, se eu faço parte do corpo de Cristo, eu preciso estar passando por um aperfeiçoamento dia após dia. Dia após dia. O sacrifício de Jesus, ele provoca em mim, eu coloquei aqui, uma mudança que ela precisa ser constante, ela precisa ser todo dia, ela precisa ser produtiva e ela precisa ser crescente. Então, a vida com Cristo, o sacrifício de Cristo, ele não foi em vão na minha vida e na sua vida, ele não pode ter sido em vão. E se a palavra dele me diz que através desse sacrifício eu sou santificada dia após dia, eu sou aprimorada, eu não posso ser conforme eu era antes. Eu tenho quantos anos que eu encontrei Jesus, que eu convidei Jesus para fazer parte da minha vida? 15 anos. Então, a minha vida hoje, ela não pode estar igual a de 15 anos atrás. Eu tenho 1 ano. Minha vida não pode estar de 1 ano atrás. Então, o que me leva a pensar hoje, que eu vou passar o dia pensando e meditando, é o que ainda falta mudar na minha vida. O que eu fazia antes, que eu continuo fazendo e que não comporta mais com a minha vida. Mas eu trabalho, eu não faço mal para ninguém. Isso não existe isso não existe na vida do cristão. Se você
se acha bom, se eu me acho boa, porque eu não estou aos meus olhos fazendo nada de errado, eu tenho que ter uma conversa muito séria com Deus. Porque nós sempre temos alguma coisa para a gente mudar. O Senhor fala que a santificação, os que estão sendo santificados, isso que ainda não está santificado, até que a gente, né, chegue até na vinda de Jesus, que a gente vá morar com Ele, que a gente esteja junto com o Senhor, a gente está num processo. E um processo, ele não termina aqui, ele não termina agora, ele não termina daqui uma semana. É um processo que vai ter que ser até quando o Senhor voltar, até quando o Senhor nos chamar. Então nós não podemos estar acomodados, achando que a gente aceitou Jesus, estou sentado na igreja, estou no banco, estou ouvindo a mensagem, está tudo certo, tudo ok. Não, porque também tem um versículo que está lá em Colossenses 1:10, que fala assim: então vocês viverão de modo a sempre honrar e agradar ao Senhor, dando todo tipo de bom fruto e aprendendo a conhecer a Deus cada vez mais. Então, como eu falei agora mesmo, o sacrifício de Jesus, ele provoca na minha vida uma mudança que precisa ser constante, precisa ser produtiva e precisa ser crescente. Se eu penso com a mesma cabeça de 20 anos atrás sobre as coisas do reino, tem alguma coisa errada comigo. Se eu não produzo fruto nenhum, tem alguma coisa errada. Então, isso é algo que é para a gente falar com Deus, através da sua oração, você conversar com Deus. Senhor, tem coisas na minha vida que eu não mudei ainda. Me mostra, ou às vezes é alguma coisa que você nem consegue ver, mas peça a Deus: Senhor, me mostra aquilo que eu devo mudar, me mostra aquilo que não tá bom em mim. Porque é um outro problema quando a gente também não consegue ver erro nenhum em nós. Se não te incomoda, por exemplo, se não te incomoda você estar fora da casa do Senhor, se não te incomoda você ler a Bíblia, se não te incomoda, aliás, você não lê a Bíblia, não te incomoda, você não está fazendo nada para o corpo de Cristo. Nós somos a igreja? Sim, nós somos a igreja. Mas a igreja tem uma cabeça que é Cristo. Ela produz. O Senhor, ele faz muito semelhança nossa com uma árvore também. E nós não podemos esquecer que tem uma passagem em Marcos que fala que Jesus estava passando por uma figueira e ele viu uma figueira cheia de folha, toda frondosa, e ele foi lá e buscar um fruto e não tinha fruto. E aí ele falou assim: de ti não saia mais fruto nenhum. E aí no dia seguinte, aquela figueira estava seca. E quando a gente vai buscar a questão dessa figueira, que é uma coisa assim, né, bem louca assim, aí chegou o discípulo para ele e falou: Senhor, secou a figueira. Aí ele falou assim: confia em Deus. Foi a resposta que ele: siga Deus, confia em Deus. Não me lembro direito qual foi exatamente as palavras, né? Porque também cada Bíblia tem uma versão. Isso significa que às vezes a gente olha para nós como árvores, a gente vê cheia de folha e a gente acha: nossa, estou produzindo. Mas será que Deus está olhando para nós dessa forma? A figueira, primeiro vem o fruto, depois vão vindo as folhas, né? Parece que ela está seca, vem o fruto, aí daqui a pouco começam as folhas a crescerem. Quando Jesus olhou para aquela figueira, eu imagino, ele deve ter falado assim: tem fruto, cheio de folha, mas não tinha. Então, o aperfeiçoamento
os santos que estão sendo santificados a cada dia, que é um processo, ela tem que ser crescente, tem que ser todo dia e tem que ser produtiva. Então a pergunta que eu faço para mim e que você deve fazer para você: o Senhor tem me aperfeiçoado. O Senhor, ele provoca isso em mim. Mas o que eu estou fazendo? Eu estou sendo aperfeiçoado? Como eu era um ano atrás? Como eu era 20 anos atrás? A partir do momento que eu recebi o sacrifício de Jesus, entendi o sacrifício de Jesus na minha vida, eu mudei? Eu estou sendo produtiva para o Senhor? Eu estou numa crescente? Eu estou crescendo no entendimento das coisas do Senhor? Tá bom? Que o Senhor possa te abençoar no dia de hoje, que você possa sentir o cuidado de Deus pela sua vida e que você possa buscar, que eu possa buscar esse crescimento, para que o Senhor não olhe para mim como Ele olhou para aquela figueira. Talvez achando, eu mesmo achando que eu estou uma árvore muito frondosa, mas eu não tenho fruto, eu não estou produzindo, eu não estou mostrando aquilo que eu cresci, aquilo que eu estou produzindo como fruto de arrependimento, fruto de vivência com Deus, amém? Um beijo, fiquem com Deus.